tarde, boa noite, bom dia. Tá começando aqui o quê? Mais um Grilo Show. E aqui nessa rodada podcast, hoje, tô aqui com um cara que tem uma longa formação, é pós-doutorado, doutor, né? Ciências humanas. A formação dele vem da engenharia, passa a ser professor de economia. É um andreense da Gema, da minha terrinha, Santo André. É uma pessoa atuante na política andreense. É um cara que domina muito o orçamento participativo e eu tive a honra de, em alguns momentos, ver a sua atuação nas questões partidárias, de formações de projeto para a cidade, de várias histórias e andanças. Estou aqui hoje com o Bruno Daniel, uma pessoa e figura importante. Bom dia, Bom boa dia, tarde e boa noite, porque vai saber a hora que o povo assiste. bom dia, boa tarde, boa noite, Denis e pessoal que nos ouve, tudo bem? Beleza. Bruno, você Diga. que é um corintiano, eu que sou um palmeirense, né? Um corintiano brabo que eu conheci. Bruno, a gente tem algumas histórias aí, né, da política. Eu dei uma sumida depois aí por vários motivos. Mas essa atuação política sua é muito importante aqui na cidade. E como eu comecei falando, eu aprendi muito com você em relação ao orçamento e tudo mais, né? E eu vou começar esse papo aqui. A gente já falou de bastante de política aqui hoje, não tem como não. Mas assim, eu penso muito na questão do papel do legislativo da cidade e tal, né? E aí a gente vê que as pessoas se propõem aí a vereança, deputado e tal. E eu vejo que dos três poderes da República, né, o legislativo, ele. Não sei o que acontece, mas as pessoas parecem que não dão tanta atenção pra ele, né? E você sendo essa pessoa com pensamento mais que reconhecido na área orçamentária, eu acho que as pessoas têm pouca responsabilidade, às vezes, de falar nisso e tal. Porque as pessoas querem fazer preposição, querem fazer lei, nossa, aquela ideia toda. Só que pouca gente sabe, às vezes, isso é importante para começar esse bate-papo aqui, que entender de lei orçamentária é fundamental, né, Bruno? Porque como que eu vou propor uma lei que eu não tenho a mínima ideia se né, o Estado vai poder cumprir? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa irresponsabilidade muitas vezes e tal, e do que é o orçamento participativo, por que que a gente, como cidadão, tem que saber e tal. Bom, em primeiro lugar, com relação à atuação no legislativo, existe uma lacuna de entendimento por parte dos legisladores, por parte dos vereadores sobre seus papéis, né? Certo. Na verdade, eles deveriam fazer duas coisas basicamente, que é tratar das leis orçamentárias e Certo. fiscalizar o executivo. Que é um fundamental, Bom, hein? se você vai fiscalizar o executivo, você tem que necessariamente verificar como é que estão as finanças, como é que estão as compras, como é que estão as despesas, e se tudo está sendo feito de forma legal ou não, e acompanhar toda a questão orçamentária, desde o momento em que o prefeito encaminha no seu primeiro ano de governo uma proposta de PPA, que é o Plano Plurianual de Investimentos, que é um plano que vai durar para os 4 anos subsequentes, e os vereadores deveriam ter um papel fundamental no sentido de aprimorar a proposta que vem do Executivo. Depois tem as outras leis orçamentárias, né? Tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fixa as diretrizes para o ano subsequente. Então, se Certo. aprova a LDO num ano para orientar o orçamento anual, a lei orçamentária anual, que vai ser aprovada pelo Legislativo. E, portanto, você tem condições, como vereador, de, devidamente informado sobre as questões orçamentárias, fazer propostas sobre elas. Inclusive, pelo contato que os vereadores têm com a população, eles podem levar as demandas populares para essa discussão. A outra coisa que os vereadores têm um papel importante para cumprir é com relação a outras leis que têm a ver com o gasto. Então você tem... Que é onde a coisa pega, né, Bruno? Também. Que é onde a coisa pega. Mas então você tem as leis dos planos de educação, dos planos de mobilidade urbana, dos planos para a saúde,
Então, são planos decenais. E plano diretor. O plano diretor vai regular como é que a cidade vai operar ao longo de 10 anos, né? Então, você aprova o plano diretor. Tudo isso deveria ser objeto de atuação privilegiada dos vereadores. Ou seja, porque é o cara que é o órgão fiscalizador. Eu até fiz um vídeo, porque eu faço um mesa-cast que atuo como professor, né? Porque a gente não consegue deixar de ser quando é. E aí eu falo bastante sobre os três poderes e num desses episódios eu falo sobre isso, né? Porque é legislar, é propor, só que com consciência e principalmente fiscalizar o executivo. Então assim, ó, o que você tá falando, né? Porque acho da hora a gente deixar bem claro pra molecada, porque tem bastante moleque que assiste. Então vamos lá, a gente tá falando aqui de orçamento. Orçamento é o quê? É o dinheiro do mês que você tem na tua casa aí. Você vai sair pra comer uma pizza, a pizza custa 50, você não vai sair com 20 reais, vai. Então esse é orçamento, mano, entendeu? O que o Bruno tá falando aqui pra gente aqui. Os caras têm que olhar o dinheiro que vai comprar o papel higiênico da escola, que vai pagar as empresas de ônibus, sei lá, que né, no caso aqui que a gente paga, né? Ai, que loucura. Que não deveria ser bem assim, né? Pagar a empresa deveria se virar sozinha, já que privatizaram, mas esse é assunto para outro momento. Bem, ou seja, pavimentação, iluminação, ou seja, tudo que está acontecendo na cidade, aí na sua escola tal, o dinheiro vem da onde? Do Estado, mas a gente que financiou. Como? Trampando, pagando imposto. Então, imposto, todo mundo. Você comprou bala, tem imposto, cara. E aí, o que ele tá falando aqui pra gente é isso, né, Bruno? Vê se eu entendi. Nesse ano a gente vai aprovar uma coisa que é pro ano que vem, certo? Então, no final do ano, recorrente. Então, o que tá acontecendo agora em 24 já foi decidido lá em 23. E os vereadores tinham que estar em cima dessa lei orçamentária ali, certo? Então, veja bem. Olha a importância desses caras. E tem o PPA, que é Sim. um plano de médio prazo, O médio que é prazo. aprovado no primeiro ano de governo. Então, a gente tem o PPA, que é o de médio prazo, tem o LDO, que é o de longo prazo, ou seja... Não, a LDO, ela fixa diretrizes para a lei orçamentária anual. Que é esse que eu falei antes, né? Então, você tem essa tríade, né? São esses três elementos da orçamentação, né? Então, você tem que articular o médio prazo com o curto prazo, Certo. que vai ser definido a partir da LDO. Então, aquilo que você definiu no plano de médio prazo tem que ser concretizado ano a ano. Então, você tem o PPA, que vale para 4 anos. 4 anos. E a cada ano você seria vai... a governança do cara ali, né? Assim, do prefeito, no caso, nesse caso aqui, praticamente. Ou não? A lei do PPA é aprovada no primeiro ano e vai valer por 4 anos. Isto é, ela vale para os 3 anos de mandato subsequentes do prefeito. Primeiro ano do próximo. E para o primeiro ano do Show. Isso seguinte. é uma informação importante, porque então vamos lá, ó, a pessoa que assume o poder, então ela está com 1 ano daquele outro governo. Então veja só como o papel do governo anterior é importante no primeiro ano do governo de uma pessoa. Isso é uma coisa fundamental. Então a gente tem aqui pessoas que têm uma responsabilidade incrível aí de fiscalizar o que está sendo feito com o nosso dinheiro. E aí, por que eu tô te perguntando isso? Com essa explicação maravilhosa. Agora a gente já sabe que a lei orçamentária é a responsabilidade que os caras têm. Os caras não fazem a mínima ideia, a maioria. Que é a verdade, né, Bruno? Vamos ser realistas, né? Tem a mínima ideia. O cara promete que vai colocar... Primeiro que ele não pode prometer que vai colocar nada, porque ele não é do executivo, certo? Exato. Já começa por aí. Começa por aí. Então ele já não sabe nem o papel dele. Então, não sabe o que tá fazendo. Caiu do espaço sideral lá. Mas beleza. Aí, só que o ponto... Eu vejo que as pessoas ainda... Elas estão amadurecendo, da hora é isso. Tá esse momento de polarização, mas as pessoas estão amadurecendo. Estão querendo discutir política, estão interessadas em ouvir e tal. Isso é da hora, a molecada também tá mais interessada. A gente vê que os embates, às vezes não são tão qualitativos, mas o primeiro é o quantitativo. Então isso já é bom, porque tem bastante gente querendo discutir a coisa. Mas aí o que acontece? A gente ainda tem um reflexo, e isso não é de hoje, eu lembro desde moleque, das pessoas pegar o papelzinho na rua antes de votar e votar em qualquer pessoa. Você sabe disso também. É uma prática, infelizmente, recorrente. Eu já trabalhei em eleições, porque como sou também funcionário público, assim como o Bruno trabalha na Secretaria de Fazenda hoje, né, Bruno? Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo Estadual. Somos funcionários públicos, né? Aí, qual que é a questão aqui? A gente sabe que, como a gente trabalha em eleição, as pessoas, às vezes, eu lembro de estar na porta da escola, assim, trabalhando ali pra escola, no caso, né, porque sou da educação, e ver a pessoa literalmente assim, baixando, pegando um papelzinho e indo votar. E isso
é um grande terror pra todo mundo. Porque, assim, é o cara desperdiçando o direito que ele tinha de fazer uma escolha, e a gente já falou sobre representação aqui em alguns outros episódios, de você ser representado de verdade. E o cara abandona. E aí vem o ponto, ó. Essa pessoa que você votou de qualquer jeito, que você não olhou antes, e tem essa coisa de querer descredibilizar toda pessoa que vai pra política também, que é outra coisa horrorosa, porque é muita gente, você não pode achar que todo mundo é corrupto e tal, mas a gente sabe que infelizmente as pessoas votam de qualquer jeito. Então, eu quis começar a conversa falando disso, Aham. porque acho que as pessoas precisam entender com profundidade disso que você falou agora e da responsabilidade que esses caras têm, pra elas entenderem a responsabilidade que elas têm na hora de votar e de escolher essa galera aí. Porque, meu, não dá pra votar em qualquer um, gente. Senão a gente vai colocando aberrações ali que, inclusive, às vezes protegem um executivo que pode ser corrupto. Porque se o cara não tem ninguém fiscalizando ele de fato, acho que aqui dá, né? É nessa daí que a gente fica aí falando que todo mundo. Ai, tem. Todo político é ladrão. Tipo, mano, mas se você não tá nem preocupado com quem fiscaliza, será que você tá preocupado mesmo que os caras estão desviando? Legal. Bem, acho que ficou claro. Vamos para outro ponto agora. Bruno, você me falou aí que quando você foi para a França fazer o doutorado, você foi ali num momento de refúgio, né? A gente estava conversando e tal. Como que foi esse momento da sua vida? Como isso ocorreu? Para a gente entender o seu processo histórico aí também. Bem, nós, depois do assassinato do meu irmão Celso Daniel, nossa família começou a brigar bastante para elucidar o crime. E depois de alguns anos, a gente passou a receber ameaças. E várias. E depois que elas recaíram sobre meus filhos, a gente decidiu ir para fora do país. Porque aí era um tormento. Não, Você não consegue viver. Imagino como pai. Nossa. E a gente foi com a cara e a coragem para a França, né? E foi muito duro o período que a gente passou lá, porque uma coisa é você ter a vida estruturada aqui, você tem emprego, amigos, família, etc., né? Outra coisa é você chegar num país com uma cultura diferente, com Sem uma suporte, língua, né? sem suporte nenhum, né? Agora, o Estado francês construiu um estado de bem-estar social importante. Depois que a França reconheceu que a gente corria risco de vida aqui no Brasil. Então teve um reconhecimento estatal. Exato. Isso é bom falar, porque pouca gente sabe, né? Teve Eu mesmo não tinha Foi certeza. o Estado francês nos outorgou o título de refúgio. Isso é importante. Perdão. Não, tranquilo. Então, nós passamos a viver como cidadãos lá. E como a gente não tinha renda praticamente, a gente fazia bicos, mas não tinha renda, né? Nossa, difícil, né? Eu consegui uma bolsa para fazer o pós-doutorado lá na França. Aproveitar a intelectualidade sua também. Né? Aproveitando minha trajetória anterior, né? Certo. Eu tinha saído daqui com doutorado e havia muitas coisas que eu queria aprofundar daquela pesquisa que eu fiz do doutorado. E foi aprovado um projeto pela CAPES e durante 2 anos eu pude sobreviver com os recursos da E o CAPES. Estado brasileiro nessa aí, como que foi? Como se comportou o Estado brasileiro na sua situação? Não, o Estado brasileiro continuou a, digamos, encaminhar as questões relativas ao assassinato. Tanto é que quando a gente voltou para cá, eu voltei em 2011, 2012, foram para julgamento 6 criminosos apontados como participantes da trama, né, que levou ao assassinato do meu irmão. E eles foram condenados a 18 e 25 anos de prisão e tal. Então continuou a haver esse tipo de trabalho enquanto a gente estava na França. Mas de subsídio para vocês estarem lá? Não, Estado, não. Nada, sim. O que eu consegui foi a bolsa. Foi a bolsa por causa da França ali, de ter reconhecido você como um exilado ali, né? Isso, mas eu pedi a bolsa como cidadão brasileiro. Ah, entendi. E foi a CAPES. Por isso que o CAPES... Ah, entendi. Por isso o CAPES era o responsável. Para quem não sabe, o CAPES é o órgão brasileiro responsável, né? Por bolsa científica e tal. Apoia pesquisas. Apoio né? da pesquisa.
E aí eu tive a oportunidade de aprofundar aquilo que eu tinha pesquisado no doutorado. Mas é bom ressaltar que não é grande coisa também não, viu? O Bruno deve ter passado um perrenguezinho. Ah, a gente passou muito perrengue, a Imagino. gente ficou morando de favor em várias casas, foi trocando de E você lugar foi pra com os fazer. seus meninos, no caso, né? Nós fomos porque, na verdade, quando as ameaças recaíram sobre eles, a gente falou, não, precisa Não ir dá, para né? fora. Vamos embora. Aí meu filho mais velho foi para a Alemanha, ele tinha um programa de duplo diploma, porque ele estudava na USP, então ele foi para a Alemanha, e os meus filhos menores, eles foram para a França Certo. com a gente. É, Ficaram aí com tem a que ficar gente lá. abaixo da asa, né? Não tem jeito, né? Mas como eu disse, quer dizer, o Estado francês construiu uma série de instrumentos para as pessoas sobreviverem. Então, meus filhos puderam terminar o ensino universitário lá e eles tinham, imagina, eles tinham uma residência pública, portanto eles não precisavam pagar aluguel. É pequenininho, Não, apartamentinho não, de é pra 16. sobreviver, né? Mas ter alguma coisa já é muito. Então o Estado francês foi fundamental. E essa Caraca. construção de direitos é um negócio que a gente precisaria fazer aqui para as Ó, pessoas que moram aqui, claro, tá com certo? certeza. Pô, Bruno. Não, e assim, eu fico imaginando, cara, porque você vai num cenário de medo, né? De terror, pô. Eu sou pai hoje. É óbvio que a gente consegue ter empatia, mas quando você é pai, você tem uma empatia diferente. Pô, você ter seu filho ameaçado é uma coisa horrível, né? Tipo, esse sentimento de insegurança e tudo mais, né? E ainda passando por um luto, né, cara? Porque você tá no luto, né? Tipo, e da forma com que seu irmão foi tirado de vocês, né? E tudo mais. E uma pessoa que pra Santo André ainda, bom, tem muitas marcas, né? Tipo, assim, importantes, né? De políticas públicas e tudo mais e tal. Agora, uma curiosidade. É... Bruno José Daniel é o seu pai ou seu avô? Meu pai. É seu pai. É. E leva o nome do estádio, que eu acho que nossa, o Bruno Daniel vai lá. Aí teve gente que falou assim, nossa, mas é o cara do estádio. Eu falei, não, É o é o filho. filho. Mas é bom te frisar aqui. E o seu pai foi político também? Foi. Ele exerceu vários períodos como vereador. Então, Certo. existe uma ligação da gente com a política, né? E com a Desde cidade, né? com a cidade e tal. O seu pai era progressista? Ele era progressista a seu tempo, Sim, claro. né? Uhum. Então, Ele estava ali tentando mudar as coisas. uma das coisas nas quais ele trabalhou foi aprovar uma legislação para tornar a funerária municipal, né? Olha. E agora o atual prefeito privatizou, Ai, meu Deus. destruiu o trabalho do meu pai lá de muitos anos atrás. Porque quando a pessoa está passando por um momento de perda, Oh, ela fica atônita, né? Perdida. meio perdida e aí vem as empresas privadas e achacam de certa Lucram maneira. com a dor dos outros. A realidade, infelizmente, Isso. é essa aí. Então, uma das coisas que ele fez foi aprovar uma lei para criar um sistema funerário municipal para dar possibilidade das pessoas enterrarem seus Ter queridos, dignidade, pelo menos na despedida, né? pelo menos na despedida. Então, era progressista a seu tempo. Não, né? é claro. Não, a gente tem que tomar esses cuidados, né? De entender isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam querendo falar assim, ai, mas aquele cara falou tal coisa. Pô, mas quando ele falou tal coisa, né? É que nem hoje, eu acho super importante os debates quanto à questão de vocabulário, do que você não deve dizer e tudo mais. Mas, por exemplo, pra gente, acho que fazer uma ilustração sobre essa questão de temporal, né? Eu sou professor de história, né? E eu penso assim, infelizmente, eu não sabia, por exemplo, que alguns termos eram racistas. Tinha criado mudo, que é um termo, Aham. né? Eu não sabia disso. Uma coisa é eu utilizar ainda assim, porque eu não sabia, e você vir falar assim, não, Carol, esse termo não é legal. Coloca mezanino de canto, mesinha de canto, porque esse termo veio lá da escravidão, então não é legal a gente usar. Tem gente que vai falar que isso é mimimi, que é frescura e blá blá blá. Aí isso eu acho horrível, nada a ver. Não, acho que os termos têm que ser sim repensados, porque o tempo muda. Mas por que eu tô fazendo isso daqui? Porque a gente não pode ser anacrônico assim, né? A gente tem que ser cronológico e entender as pessoas no seu tempo. Eu acho que essa fala é importante sua, e eu tô falando isso pra gente ilustrar um pouco, porque veja bem,
ninguém deixa de ser progressista, porque, de certa forma, às vezes, ai, mas lá nos anos 80 ele era machista. Não, depende, mano. Ele era, naquele tempo dele, a melhor pessoa que ele conseguia ser. É. Até porque não tinha os estudos, não tinha nível de informação. Pô, tem um dado interessante, né? Que hoje uma criança de 6 anos, de 6 anos, ela recebe mais informação, por conta da internet, de tudo à nossa volta, que tudo tem informação, do que um imperador romano. Poxa, então a gente tem que ter um pouco de tranquilidade para falar com as pessoas, porque aí tem várias questões, né? Eu vou relativizar um pouquinho isso que você acabou de falar. Opa, por né? favor. É um bate-papo. As crianças até os 6 anos de idade, elas conseguem, desde que um conjunto grande de condições seja satisfeito, conseguem estruturar 90% da sua capacidade cerebral. Nossa. 90%. É muita coisa. Até os 3, 4 anos, 45 por aí, e até os 6, 90. Só que, para isso, elas precisam de um desenvolvimento pleno. O que é o desenvolvimento pleno? É um desenvolvimento, quando a criança é pequenininha, ela precisa ter os cuidados para a saúde. Os bons estímulos. E os estímulos. Né? Então, quando a família coloca a criança na creche, não é um depósito de criança. Boa. Tem que ser um instituto para educar. E aí tem que ter todos os estímulos. Né? E os estímulos passam pela audição, pelo olhar, pela expressão corporal, pelo tato, todos os 5 sentidos. Sim. Né? E uma boa creche tem que dar todos esses estímulos, né? Iniciação musical. Né? Minha netinha acabou de fazer 1 ano, ela fica super entusiasmada com bola. Sim. Acabou de aprender a andar. Já tá chutando bola. Olha só. Então, Você é vô babão, Bruno? Só um parênteses. Nossa. Totalmente, meu Deus do céu. Meu pai também, nossa, não sabe nem o que faz. Ave Maria. Então, mas ela tá nessa fase de chutar bola agora aí. Não, então, a criança, quando recebe os estímulos necessários, o cérebro das crianças é extremamente plástico e ele vai crescendo, digamos assim, nas suas capacidades. E aí você precisa ter, cerca aí de 80% da população brasileira é pobre. Tá? E vive em condições muito precárias. 80%. Aí você tem os 20% mais ricos. Né? Dentre os 20% mais ricos, você tem gente desde que classe média aí, né? até os multibilionários. Né? Então, eu vou falar dos 80%. Os 80% dependem, para melhorar as suas condições de sobrevivência, de políticas públicas. Exato. E aí entra as coisas que a gente falou do orçamento e tal. Né? E aí você precisa pensar não só no equipamento educacional, isto é, a creche precisa ser uma creche de qualidade e precisa provocar todos os estímulos possíveis e imagináveis, mas é necessário também pensar nas famílias. E uma coisa importante, nutrição, né? Porque hoje a neurociência, você sabe que uma das bandeiras minhas é o autismo e tudo mais. Quando você estava falando das questões sensoriais aí, né? Nossa, isso é fundamentalíssimo para as crianças autistas e tal, porque dos 3 campos que tem prejuízo, que é interação social, comunicação, o sensorial é um dos mais importantes. E você está falando é fundamental porque e tem toda essa questão da multidisciplinaridade, como é importante, que é o que você está falando, mas a nutrição, porque hoje é comprovado. Uma criança que tem uma alimentação do 0 aos 6 anos, que é a idade que você colocou aí, se ela tem uma boa alimentação, ela vai ter um desenvolvimento cognitivo. Se ela tem uma alimentação mais precária, é outro. Exato. E aí também vem outro papel da creche, né, Bruno? Que é a alimentação também, né? Exato. E aí é o seguinte, você tem que ter uma boa alimentação na creche e você precisa dar assistência social para as famílias terem comida nas suas casas. Porque senão, como é que as crianças... Não dá para comer na creche. Vão comer na creche e não vão comer nas suas casas. Né? É verdade. Então você precisa dar assistência social para as famílias terem uma vida digna. E você precisa ter o acompanhamento de saúde, ou seja, você precisa ter interdisciplinaridade quando você vai tratar das crianças de 0 a 6. E você precisa ter relações entre a creche
e os pais, ou pré-primário, porque o 0 a 6 pega creche de 0 a 3, pré de quarto e quinto ano e o primeiro ano do ensino fundamental 1. Então, você precisa ter, na verdade, essa tríade, né? Educação, assistência social e saúde, para que as crianças sejam vacinadas, tenham seus exames feitos e se possa conviver com as crianças, cada uma delas com as suas características. Sim, seus potenciais. Toda criança tem inúmeros potenciais, mas as crianças são diferentes umas das outras. Claro. Né? Então você precisa dessa tríade. E mais, você precisa ter uma articulação entre o que faz o governo federal, o que faz o governo estadual e o que faz o governo municipal. Que eu falei, lembra, pessoal, das instâncias de poder aí, ó, municipal, federal, estadual, descobriu, não tá falando agora, por isso que é importante a gente saber. Então você precisa ter uma política estruturante para o desenvolvimento pleno das crianças do governo federal. Isso precisa ser feito também no governo estadual e depois tudo isso tem que ser concretizado no governo municipal. A Constituição diz que a atribuição para o 0 a 6 é municipal, mas se não existe política estruturante do governo federal do governo estadual, você não consegue fazer o desenvolvimento pleno das crianças, porque você precisa dessas três coisas que eu mencionei. E na educação, estrito sensu, você precisa de cultura e esportes. Para a criança ter no caso, a educação básica, né? Que vai ter o ensino médio, no caso, é isso? Então, eu estou falando do ensino infantil. Sim, mas, infantil. Se a criança desenvolve todas as suas potencialidades no ensino infantil, ela poderá ter um bom desempenho no ensino fundamental, depois no ensino médio e depois no ensino superior, se ela for para o ensino superior. Ou seja, tudo vai reverberando aí, né? Tudo vai reverberando. Então você tem gastos que você pode estar fazendo hoje para as crianças que vão evitar gastos no futuro com saúde. Que é a diferença de gasto para o quê? Investimento. Que a galera não entende. Educação não é gasto. É investimento. Você tem que investir hoje para desenvolver as pessoas plenamente. Se elas se desenvolvem plenamente, você tem efeitos múltiplos, né? Então, as pessoas vão ter saúde melhor, vão ter condições de participar coletivamente das ações coletivas, né? Porque elas vão ser criativas, elas vão ter capacidade de pensar futuros, pensar projetos. De sonhar, né? De sonhar. Porque né? essa questão da educação depositária tem muito a ver com isso. Porque o moleque ele vai sendo podado de sonhar. Mano, se você não é capaz de sonhar. E é difícil você sonhar, mesmo se você não se alimenta bem, se você não é estimulado das maneiras devidas. Pô, Bruno, sabe uma coisa que tá me ocorrendo aqui? Você tá falando aí, cara, é muito gostoso ouvir você falar, porque eu fico aqui pensando, né, cara, tipo, em relação a preparo, tipo, da sua capacidade aí de olhar e dizer a coisa. E aí, até remetendo à preocupação inicial ali do nosso papo, de como essa galera é irresponsável, sabe? Tipo, você tá falando de coisas aí, assim, que são tecnicamente muito claras, muito objetivas e boas e tal, mas, assim, olha que triste, são óbvias, né? Se você for pensar, elas são óbvias. Deveria ser óbvio todo mundo analisar a coisa assim, mas, claro, que pela sua condição e capacidade estrutural de entendimento. E aí, o que eu fiquei aqui maquinando? Eu falei, poxa, que da hora se a política tivesse esse preparo, se a galera tivesse essa preocupação, sabe, de pensar a coisa, de ter essa visão técnica. Claro que eu não tô aqui defendendo que política todo mundo tem que ser acadêmico. Não, as representações têm que ser plurais e tal. Tem gente muito sábia que é do campo. Pô, minha avó morreu, infelizmente, analfabeta, mas era inteligentíssima, tinha uma noção de orçamento incrível. Tanto que conseguiu gerir família com 8, 9 filhos e tal, assim. Não é desmerecendo nenhum tipo de conhecimento, jamais, mas acho que mais falta, de fato, que as pessoas tenham contato com esse conhecimento, sabe? Tipo, então acho que é da hora de ouvir e ao mesmo tempo de pensar, pô, podia ter mais gente preparada, ou querendo se preparar, ouvindo pessoas que têm a sua habilitação. Porque, mano, a educação é isso também, né? Você vê, eu tô sendo capaz de ter entendimento do que você tá falando aqui e tal, mas eu fico ao mesmo tempo pensando assim, né, que a galera não consegue ver o quanto é óbvio, sabe? Tipo assim, ó, aqui, ó, veja bem, eu não tô gastando dinheiro, tá ligado? Investindo na creche lá e tal, porque tem gente que acha que assim, ó, brincar é bobeira. Eu sou pedagogo também, né? Você vê, hoje, ó,
educador físico pelo município de São Paulo, concursado. Pelo estado eu sou 16 anos professor de história, mas tem formação em pedagogia e tal. Depois veio as graduações por causa do meu moleque, por causa do autismo também, e aí virou minha luta. Mas por que eu tô falando isso? Eu tenho uma noção muito boa na prática e na pele do que você tá falando e da falta. E enquanto você falava, por exemplo, na questão de 80% das famílias serem mais pobres, uma coisa importante. Às vezes você pensa esse dado, esse número que você falou, e aí quem tá em grande centro ou em cidades como Santo André ou São Caetano não consegue ver isso. Porque ele tá na cidade que é parte dos 20%, entendeu? A maioria. Não, claro que Santo André tem os seus entornos que nem todo mundo tá nesses 20%, mas são cidades de classe média, digamos assim. Só que o Brasil é muito grande, cara. O Brasil é enorme. Então você tá num município às vezes, como São Paulo, que às vezes tem um aparato um pouco melhor da prefeitura, sei lá. A gente se ilude achando que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Esse recorte seu é fundamental. Porque a gente, infelizmente, e nessa fase de negacionismo, que é isso que eu queria chegar agora, pra gente conversar um pouco disso, a galera manipula muito. E na internet, porque quem tem condição, você que tem condição de ter um celular, mano, você é privilegiado, você não tá ligado disso. Aí você tá vendo as coisas desses coach falando na internet, papapá, parece que o mundo tá às mil maravilhas, que é possível a galera chegar e... Aí que tá o ponto. O negacionismo ferra com a gente, a anticiência ferra com a gente, e aí papos, diálogos importantes como esse aqui não conseguem ser vistos. E aí que a galera é iludida de achar que educação é gasto, e não é. É um investimento. Sacou? Como que você vê essa questão aí, Bruno? Como que você tá vendo esse mundaréu de internet, essas coisas de fake news, o negacionismo? Como que você... Eu vejo do seguinte jeito, Tem essa Denis. Nós passamos por um período em 2011 e 2013 de grandes manifestações no mundo inteiro. As manifestações ocorreram no Occupy Wall Street, ocorreram na Espanha, na Turquia. E aqui no Brasil, nós tivemos as jornadas de junho de 2013. O que elas representaram, basicamente? Um descontentamento das pessoas com o sistema político. Certo. E o sistema político não deu boas respostas para esses anseios. As pessoas queriam mais democracia, não menos. Mas aí veio a extrema-direita, aproveitou o espaço desse descontentamento e fez pose de antissistema. Então, conseguiu se aproximar dos anseios de muita gente. Tomou essa narrativa, né? Tomou. Sou antissistema. Tomou, sou antissistema. Mas então, querendo tomar o sistema. na verdade, assumir cargos públicos, eletivos, para destruir a democracia por dentro. Nossa. E aí usando as redes sociais, tá certo? Sim. Com fake news, com mentiras, com tudo isso que você falou. Com posturas anti-ciência, autoritárias. Usando muito do cinema também, os caras se manjam muito de edição, velho. Eles são... Exato. A esquerda tá aprendendo, o campo progressista, democrático, eu não vou falar só de esquerda, não. Até a direita, que é liberal, mais democrática, essa galera não aprendeu a usar a rede social que nem eles, né? Eles foram mais rápidos, mais astutos, né? Isso. E, bom, e tem algumas características das mensagens deles que são atrativas por uma parcela muito grande da população. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade? A gente tem que dar uma boa resposta para isso. E qual que é a boa resposta? Qual que é, Bruno? A boa resposta é você aproximar o sistema político de novo do cidadão. E você faz isso com boas políticas públicas e com participação popular. Ou seja, fazer o cara se sentir pertencente. Exatamente. Então, os estudantes nas escolas se sentem da comunidade escolar? Ixi, não. De modo geral, não. Eu vejo na prática. Não. Então, você tem que pensar em mecanismos para tornar a comunidade escolar protagonista do seu processo. Nossa. E fazer emergir toda a criatividade, toda a energia que as crianças e os jovens têm. Então, por exemplo, tem um programa chamado Programa Dinheiro Direto na Escola, que tem no âmbito federal e tem no âmbito estadual. Mas, geralmente, há uma certa distorção do uso desses recursos, né? Porque as escolas, às vezes, têm precariedades de infraestrutura. Então, ao invés de usar esses recursos para coisas de natureza pedagógica, para enriquecer o projeto político-pedagógico da escola, você usa para quebrar o galho da infraestrutura. É o banheiro que não está funcionando, é o telhado que está
Entendi. com problema, etc. Mas imagina se você pega esse dinheiro e faz dele um orçamento participativo dentro da escola. Que a escola decide o que ela vai fazer, né? Os estudantes, aí você põe toda a criatividade deles, toda a energia deles para fazer coisas que eles tenham interesse em fazer. Então você vai melhorar o projeto Nossa. político-pedagógico e aí você torna a comunidade escolar protagonista do processo, tá certo? Sim. Então imagina, faz isso nos postos de saúde, faz uma coisa que aproxime o posto de saúde do Da cidadão. escola, também, do Porque- cidadão, de todo mundo, né? Porque se interrelacionar seria fundamental, né, Bruno? Exatamente. Então, as Não ficar pessoas. uma ilha, assim, né, cada um. Isso. Tem toda uma legislação, por exemplo, do SUS, Sistema Único de Saúde, que diz que aquilo que ocorre nos postos de saúde, nos equipamentos de saúde, tem que ser feito de forma participativa. Só que, como tem esse sentimento antissistema, e como tem muita dificuldade das pessoas para participar, porque elas trabalham, elas têm ocupações familiares, etc., etc., as pessoas não conseguem participar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que renovar os mecanismos de participação. Quer dizer, a escola tem que ir para a comunidade escolar, o posto de saúde tem que ir para a comunidade Sim. que está no espaço geográfico de atuação desse posto. Aí você vê, tem profissionais importantíssimos aí para esse trabalho, né? Os agentes de saúde, às vezes, Exato. são muito desvalorizados e é uma galera importantíssima. Como eu utilizo o serviço público de saúde, eu lembro a Amanda no pré-natal, como estava na pandemia, eles acabaram prestando um serviço diferenciado de ir em casa, né? Que tem aquele cuidado. E falta essa proximidade. E é tão importante porque você se sente acolhido, né? São momentos de extrema necessidade, né? Uma vacina tal, que dá aquele medinho, principalmente quando é moleque, criança, né? Que vai tomar vacina ali, tomar injeção, é complicado. Que são, você vê, são minúcias, são coisas bobas, que parecem bobas para algumas pessoas, mas que, no geral, faz com que a pessoa se sinta de fato ali respeitada, acariciada, envolvida no poder com o poder público, e aí o público vira público de verdade, né? Aí o público vira público. Agora, sabe uma coisa triste? Enquanto você falou que me remetia, e infelizmente a gente não gosta de tanto tempo, a gente vai ter que começar a caminhar para o final e eu quero te fazer algumas perguntas aí sobre a pré-candidatura como vice-prefeito. Eu quero ouvir um pouquinho de você disso, especificamente, antes da gente encerrar, mas só um parênteses que é o seguinte. Não sei se você conversa com o Marco da rede estadual, que o Marco é um amigo que eu fiz, que é filho do Bruno, eu só descobri depois que ele não falava que era filho do Bruno. Ou seja, eu conheci o pai, já tinha frequentado até a casa em eleições aí que a gente fazia alguns trabalhos, e não sabia. Aí eu conheci o pai e o filho separado. Mas você já deve ter conversado com ele de como está o estado e como estão os alunos do estado. E assim, aí eu queria falar uma coisa assim aí do meu sentimento. Eu tenho hoje na sala de aula, cara, alunos que você vê que estão depressivos mesmo com a educação. E assim, o estado de São Paulo é horrível o que eles fizeram com a educação. Nossa. Não existe educação. Eu não me sinto muitas vezes ensinando. Aham, E olha só que eu tenho que fazer uma manobra pra poder ensinar. aham. Não tô brincando, cara. Isso é muito sério, eu tô falando, é triste. Por quê? Eles trazem tudo pronto, um prompt pronto, e você tem que fazer aquilo e executar, e assim, tem um negócio lá da setinha verde ou vermelha. Então, se você tá com a setinha verde, você trabalhou. Se você tá com a setinha vermelha, não trabalhou. Só que o sistema não ajuda, às vezes é uma porcaria. Porque mesmo você fazendo, a setinha fica vermelha, você tem que ir lá e refazer o que você fez, porque o sistema eletrônico não funciona direito, então eles automatizaram. Então, assim, a sensação que eu tenho é que eu tô fazendo estatística e que eu tô me enganando. Pra não falar outra coisa, pra não... Entendeu? Como que é? Então eu tenho que fazer uma manobra pra conseguir ensinar hoje. Essa é a realidade. Aí muito professor tá cansado, o cara às vezes tem uma demanda ainda muito maior. Sim. Então a preparação de aula mudou, tudo mudou. Porque você tá sendo cimentado. E aí o cara que sai um pouquinho já começa a sofrer um certo tipo de censura ali, porque, ó, por que você não tá fazendo? Você tem que fazer aqui, ó, você tem que fazer assado. Aham, Aí vem uma prova bimestral que tá linkada com esse sistema. aham. Meu, então os alunos estão tristes. Eu tenho uma escola com um teatro enorme e maravilhoso, que ele só é usado de vez em quando para os caras mostrar mais uma plataforma lá digital que vai ter. Não tem mais uma peça de teatro na escola, porque não tem tempo. Eles não assim, ó, louco, para deixar verde, tem que deixar verde. E parece que a gente tá num estado de exceção quase, porque estão policiando. Os caras mandam na rede social com todo mundo ali, ó, você fez, você não fez, tá verde, tá vermelho.
né? E a gente sabe, só que assim, a gente tem companheiros da parte de gestão que a gente entende que eles também estão sofrendo uma pressão. Então não é que, o diretor tá sediando, não, não, não. E olha que eu sou sindicalizado, tenho uma luta ali e tal, mas não é isso, é que o cara também tá sendo suprimido. Aí fala, gente, olha, eu só tô avisando vocês porque tá vermelho. Aí, tipo, me desculpa, com todo o dedo do mundo. E a gente sabe que o cara também tá pressionado. Então, olha que coisa horrível, é isso. A educação virou uma coisa nesse nível. Então, quando você tava falando, porque a gente pensa sempre no ideal, né? Mas aí eu tô colocando aqui o que tá sendo a realidade, infelizmente. E aí vem, para valorizar a importância disso que você tá falando. De pensar com essa mentalidade. Então, vamos lá, ó. Pensar o orçamento, pensar quem está fiscalizando esse orçamento, aonde ele vai ser dirigido, a forma que ele está sendo dirigido, a importância da primeira infância, a importância da creche, da alimentação. Olha como tudo que você falou aqui se amarra de uma maneira tão bonita, porque assim, veja, olha como é real, não é impossível. Por isso que eu falei, olha, é tão óbvio, cara, isso é óbvio. Mas por que não é óbvio? Porque a gente sabe que tem interesses obtusos, porque tem gente querendo, infelizmente, fazer uso do dinheiro público de uma maneira equivocada, para não falar outra coisa e tal, sabe? Tipo, meu, E tem um curto prazismo, né? isso. Porque você pensa no calendário eleitoral e educação é coisa para décadas. Décadas. Porque se você dá uma boa educação infantil, os resultados você vai ter ao longo do tempo. Né? Até o estudante entrar no ensino superior. E aí você, se entra no ensino superior em boas condições, você vai ter os bons educadores, os bons médicos, os bons engenheiros, etc, etc. Sim. Né? Então, é um sistema e que exige estadistas. Isso. Precisa de estadista Isso. que pense Que entende que a como administração pública. como o Brasil quer ser daqui para frente. Então, não se pode pensar apenas no curto prazo, né? Mas é isso. Mas eu converso muito com meu filho sobre né? os dramas dele na educação Imagina. A paulista. gente chorava junto lá. Eu, ele e o Leandro, era a tríade lá. Filosofia, sociologia e história. E às vezes a gente ficava ali olhando e parecia, mas será que a galera não tá vendo isso aí? Não, meu Deus. É desesperador, cara. Mas estamos aí lutando, resistindo, né? Nos mantemos. E é resistência mesmo, literalmente. Você sabe que eu também sou da arte marcial, né? Ontem eu tava dando aula, até levei o Raul ontem na academia lá. E eu falo muito pros meus alunos, eu falo assim, ó, a gente tem que lutar de diversas formas, o corpo tem que estar preparado com a mente, né? E a resistência, porque a arte marcial que ensina se chama Muay Thai, porque é a luta da liberdade, né? A Tailândia é a terra da liberdade que se mistura com a história do Muay Thai. E aí eu falo pra eles que o meu conceito ensinando a arte marcial é o mesmo da vida. Porque bater, qualquer um é capaz de agredir. Agora, proteger e fazer os outros se sentirem protegidos é para poucos. E para isso a gente precisa de resistência, de resiliência, de sabedoria, né? Até quando o aluno chega, eu falo assim, ó, aqui você tem que ter a ciência de uma coisa. A arte marcial, ela é arte, tudo, mas é para você se sentir protegido e as pessoas perto de você se sentirem protegidas. E acho que isso se trata a vida, né? Que ó, eu me sinto protegido por você com essa sabedoria. Acho que em todos os campos de saberes e conhecimentos, a gente deveria ter essa sensação que eu tô tendo aqui conversando com você, sabe? Tipo, nossa, aí que da hora, que e o cara projeta lá na frente. E essa coisa do sentimento de, olha que óbvio, olha, cara, isso é óbvio, mano, isso é óbvio. Por que todo mundo não pensa assim, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, as pessoas querem se acomodarem nas cadeiras aí, né, e tal. Bruno, então, chegamos num ponto da conversa que, infelizmente, a gente vai caminhando pro fim. Que a coisa é assim, né? A gente é pobre, tá fazendo isso aqui acontecer da melhor forma possível. Então, não gosto de tanto tempo. Mas, Bruno, seguinte, cara. Você tá pré-candidato aí, fiquei sabendo, né? Estava lá, vi. Fiquei muito feliz com essa decisão. Eu sei que o campo progressista precisava se unir. E aí você resolveu ser pré-candidato a prefeito de Santo André. Você tinha sido candidato a prefeito na última eleição. Isso. Uma amostra muito grande da força do pessoal também e da sua, né? A gente ficou bastante feliz com o resultado, apesar de não sermos vitoriosos, mas a gente sabe que existem outras vitórias, né, atrás do processo. E aí, como que tá isso? Qual que é a sua mentalidade? O que é ser vice-prefeito? Que as pessoas não entendem qual que é o papel do vice-prefeito. Em primeiro lugar, eu acho que essa união da federação constituída pelo PSOL e Rede e da federação constituída por PT, PCdoB e PV é um grande avanço, porque a democracia está em perigo aqui, né? E a gente tem, apesar de tudo, a gente tem um governo aqui municipal que é autoritário, é intransparente, ele
tende a governar para poucos, né? Então, a união dessas forças é fundamental para a gente conseguir mudar esse panorama, para pensar essas coisas que eu estou falando para vocês, né? Para Pra você, sonhar. para sonhar, O sonho é se manter vivo. para sonhar não só com as coisas de zeladoria da cidade, Sim, sim. mas pensar nas políticas Em públicas. projeto, de fato, né? Exato. Já em 2020, na nossa campanha, a gente falava em transformar a cidade de Santo André em cidade esponja, muito antes dessa tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Caraca. A gente já falava isso lá atrás, né? Então, você precisa projetar as coisas que você quer para a sua comunidade, né? E que façam bem do ponto de vista coletivo. É isso que a gente precisa. Então, eu estou pré-candidato a vice-prefeito na chapa com a Beth Sirac encabeçando a chapa. Ela veio aí também. Ah, ela veio aqui Veio, também? veio. Ah, então. Bateu um papo comigo. Então. E eu acho que a gente consegue, através de um processo de escuta e de diálogo com a população, aprimorar essas coisas que eu estou conversando com você. Elas precisam ser objeto de diálogo com a população para ver se a gente está no caminho certo, tá certo? Claro. E aí democracia você vai construindo desde a pré-campanha, tá certo? E a Beth está fazendo um trabalho interessante de escuta. Exatamente. A gente conversou sobre isso e eu tô vendo também, né? Exatamente. Então a gente tem que ter as ideias e os projetos que a gente acha relevantes. Mas a gente tem que dialogar com as pessoas. Então, a democracia, esta aproximação a qual eu tinha me referido antes, Certo. do sistema político. Para se tornar público lá que a gente falou. Exato. O conceito é esse, né, da conversa. Para se tornar público de fato. Então, eu acho que esta união, ela pode ser um elemento, eu tenho muita crença nisso, um bom elemento. Primeiro, para eleger uma bancada de vereadores muito melhor do que a gente tem aqui hoje. Porque o legislativo é fundamental. Tá precisando, né? Então, se a gente, com essa união, conseguir viabilizar candidaturas, pré-candidaturas primeiro, depois candidaturas deste nosso campo, você melhora qualitativamente o que vai acontecer no legislativo. Sim. Em segundo lugar, tem todas as coisas do executivo. Então, eu acho que a gente tem todas as condições de ir para o segundo turno, por conta dessa união, né? Quando a gente fez a campanha isolada, o PSOL ficou com uma candidatura, o PT ficou com outra Isso candidatura. foi em 2020, né? Em 20. Então, hoje, com essa união, eu acho que a gente tem condições de batalhar para ir para o segundo turno. E eu tenho plena convicção de que, unindo essas forças, a gente consegue chegar ao segundo turno e contribuir para fazer uma boa bancada de vereadores, porque você tem o executivo e tem o legislativo, você precisa ter forças progressistas no legislativo e no executivo. Para a coisa andar, né? Então eu estou muito otimista, porque a gente está ainda em fase de pré-campanha, mas diferentemente de 2020, quando a gente tinha uma pandemia, a gente não podia falar com as pessoas, a gente não podia... Não tinha contato, né? Não tinha contato. Verdade. Então... E outra, e com pouco recurso, o meio que era a internet ficou mais para quem tinha recurso. E quem estava na máquina teve uma vantagem imensa. Tanto a verdade que essa, né? O índice de reeleição foi imenso. Nulos e brancos também foi muito grande. A gente fez um estudo com a galera que tá me apoiando também, assim, nessa empreitada, que você sabe que eu tô pré-candidato também, né? É claro. Não ia ser, sempre tive medo, não queria. Mas fui empurrado por uma galera grande por esse sentimento de, mano, tem que ir você, velho. E eu vou até ser sincero, eu vi uma propaganda, tipo assim, o cara pegando uma pedra no chão e falando assim, ó, veja esse buraco na rua, como vão ficar os autistas assim? Eu ia falar não. Mais uma vez, que já tinha me convidado outras vezes, né? Porque eu sempre... meu lance é outro, gente. Sou artista, sou professor, sei lá. Não... Mas agora eu falei, não, que esse despreparo dessa galera toda. E aí, ser pai mudou muita coisa dentro de mim. E aí eu comecei a brigar umas lutas por conta do meu filho também, só que aí eu comecei a ser representante de famílias que não tinham força nenhuma. Porque uma coisa é eu, que sou professor, né, pós-graduada lá, minha companheira advogada, uma militante feminista,
promotora legal pública. Uma coisa é nós dois brigando com essa consciência, e aí a gente começa a deparar com mãezinha solo, com pai solo, com crianças autistas, com mais de uma criança autista, carregando 3 filhos com a criança autista pra lá e pra cá com transporte público, pra ir pra terapia. A gente sofre um monte de preconceito. Nos diálogos que eu tive aqui com famílias autistas, que a gente já convidou, a nossa dor é assim, a gente para de ser convidado pra um café na casa dos outros, cara, sabia disso? É horrível, assim. Então eu falei, quer saber? Vamos sair na mão. É porque se a gente deixa para os outros, não sai aquilo que a gente sonha. É isso. Não é? Vamos lá, né? A gente sonha, então vamos colocar a mão na massa e vamos correr todos os riscos que a empreitada tem, né? E como diria Raul Seixas, o nome do meu filho, por causa do Raul, né? Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. Então é isso. Olha, aí a cultura, a música. A poesia, né? A vida é poesia, né? É. Você vê, eu começo e termino minhas aulas. Aqui também eu tenho esse hábito. É todo amor que houver nessa vida. Que é uma base. Eu tenho tatuado aqui a frase do Paulo Freire, da página 29 do livro Educação e Mudança, que foi um livro que mudou muito a minha trajetória, que é não há educação sem amor. Mas eu digo mais, não há nada sem amor, né? Sem afeto. Exato. Deixa eu só fazer uma pergunta meio que técnica, por curiosidade mesmo, eu acho que a galera também tem. O que é o seu vice-prefeito? Como funciona essa parada? Como que é o vice-prefeito numa chapa? Isso depende de uma definição que ainda não está dada com a candidata a prefeita, né? A Beth Sirac, tá certo? Então a gente precisa ainda conversar. Como a gente está elaborando o programa de governo, o meu papel como vice ainda não está definido. Certo. Então nós vamos conversar ao longo do processo. E aí haverá uma definição de que tipo de papel eu poderia cumprir. O que eu espero é contribuir com essas coisas que eu penso e com o diálogo, né, com a população, para fazer as melhores coisas para a nossa cidade. Essa é a minha briga, né? Quer dizer, de pensar a melhoria da vida coletiva da nossa cidade, tá certo? E o seu nome, assim, por si só, a trajetória familiar, né? E, assim, principalmente na figura do seu irmão, que eu acho que, pensando na questão do campo simbólico mesmo, né? Tipo, do que representa pra cidade e tal. Pô, eu vejo plaquinhas, às vezes, sempre quando eu vou ali pra região do Parque São Jorge, tem umas plaquinhas, assim, né? Com o Daniel, Celso Daniel ainda vive, né? E tal. A galera coloca umas plaquinhas, assim, porque realmente, principalmente pras quebradas, aí eu vou falar porque eu sou de bairro periférico, né? Sempre das divisas, sempre acabei morando em divisa, por coincidência, assim, com São Paulo, com Mauá e tal. E seu irmão teve um papel muito importante, porque eu vi política pública acontecendo ali, depois teve os governos também federais do PT que foram importantes, né? Que eu vi a Fazenda da Juta, que era de barraco mesmo, de madeira, virar outro bairro, virar outra coisa. E eu lembro que minha mãe fazia um trabalho de base pela Pastoral da Criança, então eu vi muita coisa acontecendo. A gente entrava em casa que era chão de barro, hoje a realidade mudou muito nessas regiões. E por que eu falo isso? Também tem esse seu nome, o Bruno Daniel aí, ele é muito representativo, né? O campo simbólico também. Mas o que eu acho da hora de dar essa voz para você aqui agora, para as pessoas entenderem o seu preparo, e que, óbvio, tem uma questão que abrange também, porque eu sei que você também teve participações, né, no governo do seu irmão, né, e tal. Nem indireta? Não teve? Não. Mas e de diálogo? A diálogo tinha, né? Tinha, né? Mas eu vejo o seguinte, que é a questão de preparo, né? Tipo, essa questão de estar preparado para o poder público. Porque... a gente fez o mestrado junto. Ah, é? É. Estudou junto. A gente estudou junto. Depois eu passei a dar aula de economia, a gente dava aula junto na PUC. Em relação partidária, você era do PT também? Eu era do PT. A gente ia para os núcleos do PT lá no seu nascimento. Candidaturas? Não. A primeira vez foi em 2020? Eu fiz primeira vez foi em 2020. Eu fiz uma opção para trabalhar junto a movimentos populares. Então, eu não tinha a opção de vida partidária, a não ser na época das eleições. Que aí você dava aquela ajuda ali. Que aí eu pensava programa de governo. Certo. Sempre essa ideia do sonho, né? E aí eu tinha essa atuação junto a movimentos populares para qualificar as suas ações. Então, tudo aquilo que eu aprendi na minha vida profissional, política, eu colocava à disposição de movimentos populares.
Aí eu vi o seguinte... De conversar com a galera. De conversar com a galera para fazer coisas que não eram assim triviais, né? Sim. Não sei se dá tempo, mas a gente fez um projeto na favela do Jardim Oratório, em Mauá, de coleta de lixo porta a porta. Hoje a gente fala resíduos, né? Certo, fala lixo. Sim. Aí a prefeitura dizia o seguinte, não dá para fazer coleta porta a porta, porque as ruas são estreitas, não são calçadas, então imagina um dia de chuva, um caminhão enorme para coletar lixo, escorrega, invade uma casa, mata as pessoas. Eles falaram, não, tá. Você sabe o que é um tratorzinho usado na agricultura? Com uma caçambinha? Você pode usar em ruas que não são calçadas, que são escorregadias, mas o tratorzinho com uma caçambinha pode fazer a coleta de lixo porta a porta, sim senhor. Aí o prefeito topou. Foi no último ano da gestão desse prefeito, veio uma gestão subsequente. O que ela fez? Acabou com o projeto. Então, assim, eu resolvi, depois de muitas coisas interessantes como essa que eu estou descrevendo para você, que a gente fez e que esbarraram num executivo meio impermeável, né? Aí eu falei, não, tem que agir na esfera partidária e tem que propor coisas para as pessoas sonharem. É isso que me move. É sonhar o tempo inteiro. É isso, e outra, ter a condição de executar. Acho que eu não tinha... Até essa conversa aqui, vou ser bem sincero, eu não tinha ainda... Até me arrepiei aqui agora pensando nisso, cara. Sinceramente, mano, bem honesto. Sabe por quê? Eu não tinha ainda tido noção da decisão que eu tomei, sabia? Caiu a ficha agora, assim, cara. Sabe por quê? Porque você foi falando aí, e eu, de certa forma, você lembra, né? Eu fiquei teve um hiato, mas antes, lá atrás, quando a gente tava em 2016, lá que a gente tava construindo outras coisas, depois 18 e tal, que a gente sentou bastante vezes pra conversar, a gente até foi pra sua casa pra fazer plano de governo pra prefeitura também, né? Que acho que era o Ricardo que tava saindo de prefeito na época e tal, o Alvarez. Cara, o Caio a ficha aqui nisso, porque eu tava brigando de um jeito, já, assim, pela música sempre, pela educação sempre e tal. Aí veio as questões agora da neurodiversidade também, de defender essa bandeira. Mas cai a ficha aqui agora, nesse momento, mano. Tipo assim, agora eu vou poder dar voz, mano. Porque é a prática. E é interessante como as pessoas se sentem representadas pela gente, né? E a estadia aqui, esse podcast tá acontecendo por causa do movimento da galera. Eu não sei se a gente acaba sendo muito humilde. Eu achava que as pessoas iam me ajudar, mas eu não tinha noção de quanto elas iam me ajudar. E assim, eu tô confiante pra caramba, meu, assim. Porque tá bonito o movimento, a coisa e tal. E obrigado pela conversa. Opa, eu que agradeço. Foi uma Gostou? Conversa com todo mundo aqui. Foi fantástico. Foi proveitoso? Negócio tranquilo, né? Acho que tem que ser assim a vida. A gente tem que brigar com firmeza, mas ter a destreza de fazer a vida ser bonita, né? Porque senão... E a coisa do sonho, que é fundamental, né? Você ter perspectiva e achar que as coisas podem melhorar. Foi bom sonhar com você aqui hoje. E o papel, né, que a gente pode ter nesse sentido, né? Obrigado, Denis. Obrigado, foi um prazer. Galera, aquela coisa toda de rede social. Por favor, curte, compartilha, comenta. Leva o Bruno até a pessoa que você conhece, que vai ter prazer em ouvir essa pessoa, mas que acho que é importante a gente reconhecer e se conhecer. E não trouxe à toa aqui, não convidei à toa o Bruno, porque, mano, uma figura emblemática, importante pra nossa cidade, pra gente, pra todo mundo. Obrigado, Bruno, por sonhar comigo aqui hoje, dar a mão aqui, que acho que é isso. Apesar dele ser um corintiano e eu sou um palmeirense. A gente não falou disso, a gente podia ter falado, mas tudo bem. Valeu, Bruno, até a próxima. Valeu, até a próxima. Um dia a gente volta aí. Obrigado. Valeu, gente, até mais. Obrigado.